Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula assíncrona sobre projeção ortogonal de vetores e equação da reta. Bom, qual que é a ideia da projeção ortogonal de vetores? Nós vamos pegar um vetor, vamos pegar um outro vetor, todos eles partindo da origem. A gente pode dizer assim, uma vez que nós temos a representatividade de todo vetor na origem. Vamos chamar esse vetor de vetor U, esse vetor de vetor V. E nós vamos definir a projeção de V sobre U como sendo aquela que nós obtemos traçando um vetor perpendicular ao vetor V. Esse vetor perpendicular eu vou chamar de W, de tal forma que o ponto de saída desse vetor V define sobre V um vetor que tem origem que o mesmo vetor V, ponto final na origem do vetor W, e esse vetor nós vamos dar o nome de projeção de U sobre V. Então, nosso objetivo nessa aula de hoje é trabalhar com essa projeção, projeção de U sobre V. Uma questão técnica, eu não vou demonstrar qual que é a projeção de U sobre V, mas é uma conta muito simples, a demonstração. Eu sugiro que vocês olhem no livro como que é feito essa demonstração. O P de U sobre V, ele vai ser calculado como sendo o produto interno de U por V, dividido pelo módulo de V ao quadrado, e esse número, que é um número real, nós vamos multiplicar pelo vetor V. Então, se você lembrar um pouquinho o que nós fizemos, se eu tenho dois vetores que são paralelos, se U é paralelo a V, é porque existe um número real, tal que esse vetor U é t vezes o vetor V. Então, aqui está dizendo para nós o quê? O nosso vetor, que é a projeção, ele é paralelo ao vetor V, ele está em cima do vetor V. Então, ele se expressa como sendo um número real, que é justamente o produto interno de U por V dividido pela norma de V ao quadrado, vezes o vetor V. Bom, então essa é a projeção, que é um dos tópicos que nós vamos discutir na aula de hoje, e nós vamos discutir também a equação da reta. O que seria a equação da reta? Nós vamos tomar uma reta e vamos considerar um ponto sobre a reta. Vamos considerar um ponto sobre a reta. Esse ponto é um ponto fixo, que nós vamos conhecer. Se você lembrar um pouquinho no ensino médio, você estudou uma coisa que é a equação fundamental da reta, o famoso ioiô-michôchô. E o ioiô-michôchô, ele permite obter a equação da reta conhecendo um ponto da reta e o coeficiente angular. Só que agora, em vez de conhecer o coeficiente angular, que está ligado à direção da reta, nós vamos conhecer um vetor que está partindo da origem e é paralelo à reta, tem a mesma direção. Esse vetor U, eu vou dar o nome de vetor de coordenadas AB. Bom, então lembra lá que a direção de um vetor ele é dado pela reta paralela a esse vetor. Eu vou chamar essa reta de R. Então, como que nós vamos obter a equação da reta? Primeiro, nós vamos obter uma equação que é chamada equação paramétrica, que depende de um parâmetro. Como fazer isso? Eu vou pegar um ponto genérico da reta, ponto P de coordenada x, y. Eu vou considerar sobre essa reta um vetor que tem origem no ponto A e ponto final de chegada no ponto P. Esse vetor é o vetor AP. Esse vetor AP eu vou chamar de V, sendo vetor AP. Quem é esse vetor AP? Ele vai ter coordenadas como uma representação dele na origem x menos x0, y menos y0. Esse seria o vetor AP. Só que esse vetor AP, ele é paralelo ao vetor U. Como ele é paralelo ao vetor U, implica para nós que existe
um t pertencente aos reais, tal que o nosso vetor v ele é igual a t vezes u, que eu comentei há pouco. Então, essa igualdade t vezes u permite que nós construímos a seguinte equação. Veja só. V é o vetor x menos x0, y menos y0, igual, esse é o vetor v, igual a t vezes u é o vetor AB. Então, por definição de igualdade de vetores, nós vamos ter que essa primeira coordenada do vetor tem que ser igual à primeira coordenada A. Só que essa coordenada A ela vai sofrer a ação da multiplicação por t. Então, nós vamos ter que x menos x0 é igual a A vezes t. De modo análogo, nós vamos ter que y menos y0 vai ter que ser igual a b, só que o b também vai sofrer primeiro a ação da multiplicação por t. A definição de uma multiplicação de um número por um vetor é a multiplicação deste número em todas as coordenadas do vetor. E a outra equação que nós vamos obter é que y menos y0 é igual a b vezes t. Bom, essas duas equações elas vão nos permitir definir equações que são chamadas equações paramétricas da reta. Então, x menos x0 igual a vezes t é dizer que x é igual a x0 mais a vezes t. Y menos y0 igual a b vezes t é dizer que y é igual a y0 mais b vezes t. Essas equações recebem o nome de equações paramétricas. Se acaso a gente pegar essas equações e multiplicar a primeira equação por menos b e a segunda equação por a, se realizar a soma dessas equações, nós vamos sumir com esse parâmetro t. Esse parâmetro t é um parâmetro real. Então, nós vamos ter uma equação que é chamada equação cartesiana. A equação cartesiana da reta é a equação da variável x e y. Qual que é a interpretação, pessoal, geométrica dessas equações paramétricas? A equação paramétrica diz para nós o seguinte, nós temos duas equações, x igual a x0 mais a vezes t, y igual a y0 mais b vezes t. Então, a gente pode dizer que a coordenada x ela é calculada em função do parâmetro t, e a coordenada y é calculada em função do parâmetro t. Qualquer ponto que eu tomar sobre a minha reta, esse ponto ele vai ter duas coordenadas. Uma coordenada x, que depende de t, uma coordenada y, que depende de t. E esse t é um parâmetro real. Então, a gente pode imaginar que a gente poderia tomar aqui o eixo dos reais, isso em outro plano, tá? Nós teríamos um plano de duas coordenadas para a representação da reta, e um plano de uma coordenada, não um plano, uma reta real de uma coordenada, onde para cada valor t que eu pegar nessa reta, eu consigo associar um ponto da reta. Então, qualquer t que eu pegar no conjunto dos números reais, eu associo um ponto da reta. E à medida que você vai tomando, pelo jeito que foi o meu desenho, valores de t crescentes na reta do eixo no conjunto dos números reais, eu vou fazer nesse ponto aqui também percorrer a reta. Então, a ideia das equações paramétricas ela tem uma motivação física, onde nós interpretamos o t como sendo o tempo, e quando você faz o tempo correr, a partícula percorre uma trajetória retilínea. Então, essa é a ideia. Então, x de t igual a x0 mais at e y de t igual a y0 mais bt descrevem a trajetória retilínea de uma partícula no plano. Bom, então aqui eu estou só mencionando o que foi que nós definimos há pouco, a projeção do vetor u sobre o vetor v. Essa projeção ela é de tal forma que produz um vetor perpendicular à base e ela é calculada por meio dessa fórmula que está aqui.
onde isso daqui vai ser definido para nós como sendo a projeção do vetor V sobre o vetor U. Vamos fazer um exemplo dessa projeção. Olha, determina a altura relativa ao lado AD do paralelogramo cujos vértices são 0, 2, 5, 3, 4, 1. Então, eu vou desenhar aqui esse paralelogramo, tentar ser fiel à posição dos pontos. Nós teríamos algo nesse sentido. Bem, tá aí o paralelogramo. Então, aqui seria o ponto A vai ao ponto B vai ao ponto C e o ponto C vai ao ponto D. Esse paralelogramo, nós podemos olhar aqui dois vetores. Seria o vetor AB e temos aqui o vetor AD. Esses dois vetores, eles geram o paralelogramo, já que o vetor BC e o vetor DC é paralelo aos vetores AB e AD. Bom, o que nós vamos fazer? O que nós temos que calcular? A altura relativa ao lado AD. A altura de um paralelogramo é justamente a medida desse segmento verde. Segmento verde perpendicular à base. A altura é um segmento perpendicular à base. E a gente sabe, pelo que eu acabei de discutir com vocês no início, que o segmento que é perpendicular à base define um ponto sobre a base, e esse ponto sobre a base eu posso traçar um vetorzinho aqui, que sai desse ponto A até o ponto que é o pé do vetor perpendicular à base. Esse vetor é justamente a projeção do vetor que eu vou chamar de U, que é o vetor AB, sobre o vetor que eu vou chamar de V, que é o vetor AD. Então, ele é a projeção de U sobre o vetor V. Bom, esse vetorzinho que é perpendicular, eu vou chamar de W. W é perpendicular à base. Então, nós podemos aqui notar que eu tenho um desenho de um triângulo retângulo, cuja altura desse triângulo retângulo é justamente a altura do paralelogramo. Então, a altura dele é o módulo de W, módulo mede o comprimento do vetor. Esse cateto aqui de baixo é o módulo da projeção. E a hipotenusa vai ser o módulo de U, porque o U é o vetor AB. Então, vamos calcular quem é U. U é justamente B menos A. B menos A vai ser 2 menos 1, que é 1, 2 menos 0, que é 2. Nós precisamos do módulo de U. O que nós vamos lembrar? Que o módulo de U de um vetor é sempre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde U é o vetor xy. Esse é o módulo de U. Então, fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 5. E vai ficar aqui raiz quadrada de 5, o módulo de U. Nós vamos precisar de calcular a projeção. Como que eu calculo a projeção? Projeção, sobre o que nós discutimos há pouco, é o produto interno de U por V dividido pelo módulo de V ao quadrado vezes o vetor V. Então, essa é a fórmula da projeção. Esse camarada que está aqui é um número real. Então, ele é um número real vezes um vetor, que é o vetor V. Bom, então vamos necessitar de calcular o módulo de V. Quem é o módulo de V? V para nós, primeiramente, é o vetor AB. Então, o AD, perdão. Então, ele vai ser D menos A. Eu vou pegar a coordenada 4 do D, subtrair da coordenada 1 do A, vai ficar 3. E vou pegar a coordenada 1 do D e subtrair da coordenada 0 do A, que vai ficar 1. Então, esse é o vetor V. O módulo dele é 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Fica a raiz quadrada de 10. Bom, então o vetor projeção, o P,
projeção de U sobre V, ele vai ser o produto interno de U por V, dividido pela norma de V ao quadrado, norma é o módulo de V, vezes o vetor V. O produto interno de U por V é o produto coordenada a coordenada. Vou fazer 3 vezes 1, o resultado disso eu vou somar com 1 vezes 2. Então, 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 2 é 2, 3 mais 2, 5. Esse é o produto interno. Então, está ficando 5 dividido pela raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, que é o módulo de V ao quadrado, vai ficar somente 10, vezes o vetor V, que tem coordenada 3 e 1. Como 5 e 10 posso simplificar, nós temos que o vetor projeção de U por V, vai ser meio vezes 3 e 1. Então, ficaria meio, vamos pôr assim, meio vezes 3, 1. Ficaria 3 meios sobre meio. Mas vamos deixar dessa forma. Por que eu vou deixar dessa forma? Porque eu estou interessado somente em calcular o módulo desse vetor. Porque o nosso interesse é calcular a altura do paralelogramo. A altura é o módulo de W. Então, nós vamos poder aplicar aqui Pitágoras nessa continha. Então, quando eu for calcular o módulo da projeção, como esse número que aparece aqui, que a fração meio é um número real, ele pode sair fora do módulo, lembra dessa propriedade, e ficaria só o módulo desse vetor, que é o vetor V. E o módulo do vetor V nós já calculamos, que é a raiz quadrada de 10. Então, dá meio de raiz quadrada de 10 esse módulo da projeção. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que nos diz o teorema de Pitágoras? Ele nos diz que o módulo de U ao quadrado vai ser igual ao módulo da projeção de U sobre V ao quadrado mais o módulo de W ao quadrado. O módulo de U ao quadrado, o módulo de U é igual a raiz de 5. Então, fica raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. O módulo da projeção ao quadrado vai ficar 10, que é a raiz de 10 ao quadrado, sobre 4, que é 2 ao quadrado. Então, fica 10 sobre 4, que simplificando dá 5 meios, mais o módulo de W ao quadrado. Bom, então o módulo de W ele vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a 5 menos 5 meios, é 5 menos a metade de 5, então dá 5 meios. Então, nós temos que o módulo de W vai ser a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2. Quando nós racionalizamos esse processo, nós obtemos que o módulo de W é raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada do 4, que é 2. Então, esse módulo de W aí nos dá a altura do paralelogramo, sendo raiz de 10 sobre 2. Bom, se acaso a gente tivesse interessado em calcular a área desse paralelogramo, nós pegaríamos o comprimento do vetor AD, que nós chamamos aqui de vetor V, que é o AD, o comprimento dele é o módulo dele, que tem raiz de 10, e multiplicaríamos a raiz de 10, que seria, no caso, a base deste vetor, pela altura. A altura é raiz de 10 sobre 2. Então, ficaria o produto da raiz de 10 pela raiz de 10 dividido por 2, daria para nós a área do paralelogramo como base vezes altura. Bom, nós já discutimos sobre retas, como que nós obtemos as equações paramétricas das retas, e nós temos o seguinte resultado, que eu já demonstrei no começo dessa aula, que dado um vetor V de coordenada B e uma reta R que passa por um ponto x0, y0 como ponto fixo, as equações paramétricas da reta R são dadas por meio desse sistema de equações onde t pertence aos reais. Então, para cada t, eu consigo determinar a posição do ponto sobre a reta. E à medida que o t percorre os números reais, o ponto percorre a nossa reta. E a equação da forma ax mais by mais c igual a zero é denominada equação cartesiana da reta. Uma equação geral, a gente pode usar, por exemplo,
a condição de alinhamento de 3 pontos para obter a equação geral da reta. Mas essas equações eu posso obter via também eliminando a variável t desse sistema. Se eu elimino a variável t desse sistema, eu vou obter uma equação que é a equação reduzida da reta, a equação cartesiana da reta. Bom, vamos exemplificar isso daí. Determina as equações paramétricas e cartesianas da reta R, definida pelos pontos 1, 5, 2, 7. Então, eu vou ter uma reta. Essa reta, ela passa pelo ponto de coordenada 2 e 7. 2 e 7. Passa pelo ponto de coordenada 1 e 5, que vai ser o contrário, pela posição dos pontos. Então, seria o ponto de coordenada 2 e 7 e o ponto de coordenada 2 e 5. Deixa eu desenhar a reta. A reta ela vai ter um comportamento de reta crescente. À medida que o x aumenta, o y também aumenta. Então, aqui o ponto de coordenada 1, 5 e o ponto de coordenada 2 e 7. Aí eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto de ponto B. As equações paramétricas da reta, elas têm esse formato da equação. É x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt. Bom, esse A e esse B que aparece aqui são as coordenadas de um vetor que tem a mesma direção que a reta. Então, é um vetor que tem origem na origem do plano cartesiano e tem mesma direção que a reta, ele é paralelo à reta. O x0, y0 é um ponto qualquer da reta. Nós temos 2 pontos, eu posso escolher qualquer um deles. Por exemplo, nós podemos escolher o ponto A, de coordenada 2 e 7. Neste caso, o nosso x0 vai ser igual a 2 e o nosso y0 igual a 7. Agora, como que eu vou determinar o vetor u? O vetor u, nós vamos lembrar o seguinte: como essa reta é paralela ao vetor u, então eu posso tomar um vetor sobre essa reta, e um vetor sobre essa reta também vai ser paralelo ao vetor u. Então, eu posso pegar em particular esse vetor u. Esse vetor aqui é o vetor BA, que tem origem no ponto B, chegada no ponto A. Então, nós vamos escolher como vetor u o vetor BA. E esse vetor BA, quando eu faço A menos B, eu tenho um vetor que está lá na origem. Ou seja, eu translado esse vetor com a mesma informação geométrica, mas partindo da origem. E essa diferença de vetores do ponto A para o ponto B é diferença coordenada a coordenada. Eu vou fazer 2 menos 1, que dá 1. E vou fazer 7 menos 5, que é igual a 2. Nós teremos um 2 aqui. Então, este é o vetor u. Se esse é o vetor u, é porque, então, o nosso A, que vamos usar na equação paramétrica, ele vai ser 1. E o nosso B, que nós vamos usar na equação paramétrica, ele vai ser 2. Então, essas equações paramétricas, elas vão ficar no seguinte formato: x igual a 1 mais 2t, y igual a, não 2t, perdão, 1 mais t, o a vale 1, 1 mais t não, desculpa. X igual a x0, nosso x0 é 2, então tem que substituir o valor de x0, mais t, nosso a é 1. E o y igual a y0, nosso y0 é 7, mais o bt, o b é 2, então fica 2t. Então, essas são as equações paramétricas da reta. Bom, como que eu faço para obter as equações cartesianas da reta?
Vamos lá. Nós acabamos de obter que as equações paramétricas são x igual a 2 mais t e y igual a 7 mais 2t. Então, para obter as equações cartesianas, nós podemos multiplicar essa primeira equação por menos 2, obtemos um sistema que é equivalente, que vai ficar na forma menos 2x igual a menos 4 menos 2t, y igual a 7 mais 2t. As equações cartesianas são equações na variável x e y. A escolha do menos 2 nessa multiplicação foi justamente porque quando nós realizarmos a adição dessas duas equações, eu vou cancelar a variável t. Então, eu vou ter que menos 2x mais y é igual a 7 menos 4, que é 3. Se eu multiplico essa equação por menos 1, eu obtenho que 2x menos y tem que ser igual a menos 3. Então, essa seria a equação cartesiana daquela reta. Bom, de fato, aqui nós podemos prolongar um pouco o nosso conhecimento nessa questão que nós estamos discutindo. Então, equação cartesiana. Veja só, essa reta, nós sabemos que o ponto de coordenadas 0 e 3 pertence a essa reta. Vamos chamar essa reta de reta R. Então, existe um T pertencente aos reais, tal que esse ponto de coordenadas 0, 3, ele é exatamente o x desse t e o y desse t, onde o x de t é a equação paramétrica da reta e o y de t também dado pela equação paramétrica da reta. Então, o x de t ele é o 2 mais t, que é a equação que nós deduzimos, e o y de t ele é o 7 mais 2t. Como descobrir que t que cumpre essa condição? Bom, nós vamos pegar o x de t e vamos substituir por zero. Então, quando nós fazemos isso, substituímos por zero, nós obtemos que zero tem que ser igual a 2 mais t. Isso implica que o t tem que ser igual a menos 2. E note que o y de menos 2 é 7 mais 2 vezes o menos 2, que vai dar 7 menos 4, que é justamente o 3 que aparece bem aqui. Então, para cada ponto que eu pego na minha reta, sempre eu vou encontrar um t, e esse t ele é único. Esse t é um t único, tal que esse t permite escrever o ponto como sendo imagem dessas equações paramétricas pelo valor real t. Uma outra coisa interessante, que o t que nós encontramos aqui é o menos 2. Mas se acaso a gente tivesse discutindo um pouquinho mais avançado sobre esse tema, nós poderíamos fazer a seguinte jogada, a seguinte interpretação. Bom, a equação paramétrica dessa reta que nós encontramos, 2 mais t, y de t igual a 7 mais 2t. Se acaso nós pegamos, por exemplo, t igual a zero. No t igual a zero, nós temos que o x de t vai ser 2 mais 0, que é igual a 2, e o y de t, que vai ser o y de 0, vai ficar 7 mais 0, porque é 2 vezes 0, que é igual a 7. Então, nós vamos estar num ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, de coordenada 2 e 7. E agora, eu vou pegar t igual a 1, por exemplo. T
t igual a 1 vai dar x para t igual a 1 é 2 mais 1, que é 3. Y para t igual a 1 é 7 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 não, mais 7 mais 2 vezes 1, que vai dar 7 mais 2, que é 9. Então, depois, para t igual a 1, nós vamos ter um outro ponto que tem coordenadas 3 e 9. O que quer dizer isso? Se nós interpretarmos t como sendo tempo, pensando em t sendo tempo, nós estamos dizendo que uma certa partícula que está no ponto A, ela leva um intervalo de 1 segundo, pensando o tempo sendo contado em segundos, para parar no ponto B. E esse tempo que ela percorre, que ela leva, ela percorre uma distância, que é justamente a distância entre A e B. Então, se nós calcularmos essa distância, nós vamos ter que essa distância, calculando usando a fórmula de distância, vai ser a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, vai ficar 3 menos 2 ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, que é 9 menos 7 ao quadrado. Então, isso está ficando 3 menos 2 ao quadrado é 1 ao quadrado, 9 menos 7 ao quadrado é 2 ao quadrado. Fica a raiz quadrada de 1 mais 4, que é a raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 5 é essa distância. Aí, se nós pensarmos um pouquinho mais, como é um movimento retilíneo que a nossa partícula está percorrendo, nós podemos calcular a velocidade, aqui vamos ter uma velocidade constante, que é exatamente a variação do espaço percorrido, que foi raiz de 5, dividido pela variação do tempo. O tempo de 0 até 1 é 1. Então, nós estamos dizendo que ele está percorrendo essa reta com velocidade raiz de 5. De fato, aqui seria uma velocidade instantânea dada por um limite, mas nós não vamos entrar nesse tópico, porque nem todos conhecem ainda sobre o limite. Mas esse raiz de 5 tem uma jogada muito boa. Se você voltar lá atrás, você vai ver que quem nós escolhemos como vetor u tinha exatamente coordenadas 1 e 2. O vetor u é aquele vetor paralelo a essa reta R. E quando eu pego esse vetor u e calculo o módulo dele, módulo sendo a raiz quadrada da coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado, nós obtemos exatamente raiz de 5. Ou seja, a velocidade que uma partícula percorre sobre essa reta, essa velocidade é exatamente o módulo de u, que é o módulo do vetor que dá a direção. Isso tem todo sentido físico, porque se você lembrar um pouquinho das equações que você estudou no primeiro ano, que são as equações do movimento uniforme, a equação do espaço, a equação horária do espaço, tinha como coeficiente angular da reta exatamente a velocidade. E o coeficiente angular da reta, ele determina a velocidade. E o coeficiente angular da reta aqui, ele foi dado exatamente pela direção do vetor u. Bom, pessoal, então bem aqui eu encerro a aula de hoje. Vou deixar uma atividade para que vocês façam sobre esses dois tópicos que nós discutimos. Até mais. Valeu!